Olá, estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Na última aula, eu deixei um desafio. Será que você lembra? Olha só, vamos relembrar. Então, nós tínhamos lá uma frase. O que você, em seguida a imagem, depois a palavra muda, em seguida o e novamente uma imagem. Lembrando que na última aula, nós discutimos, o combinado entre palavras, imagens e a interpretação, dando sentido ao que a gente está lendo, o quanto são complementares. Você conseguiu descobrir qual é o significado desta frase? Vamos tentar juntos e perceber se você conseguiu acertar? Então, o que você... E ali eu vejo, um rapaz com brócolis espetado no garfo. Será que é isso? O que você, brócolis, muda o mundo? Ou será planeta? As duas palavras caberiam, O que você, brócolis, muda o mundo ou muda o planeta? Mas vimos que brócolis não combina. O que ele está fazendo? Ele está comendo. Vamos tentar fazer a interpretação, a leitura, para ver se esta frase fica com sentido? O que você, comendo, muda o planeta? Será que é isso mesmo? Não, Não deu muito sentido. Vamos tentar uma nova palavra então. Será que a palavra come vai dar sentido a esta frase? Olha lá. O que você come muda o planeta. Percebam o quanto interpretar a imagem, fazer tentativas, vai nos dizendo se a frase tem coerência ou não, se ela faz sentido. E a partir da colocação destas palavras e a percepção, o sentido da frase, ela vai nos dizer qual é o tema da aula de hoje. Então, nós vamos falar e conversar sobre o que você come muda o planeta, muda o mundo. E para ampliar as nossas descobertas, vou chamar aqui para vocês a professora Fabiola. Vamos olhar o vídeo e as explicações que ela nos traz? Vamos lá! Oi, estudantes! Vocês acabaram de decifrar uma mensagem com a professora Vanice e já anteciparam uma parte do nosso assunto de hoje. Mas antes da gente chegar nele, eu quero fazer uma reflexão com um poema de Manuel Bandeira. O título do poema é O Bicho. Acompanhem a leitura. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Pois é. A gente já está vivendo um momento muito difícil, que é o da doença, e tudo que essa doença está trazendo, Todas as perdas, todas as dores, todo o isolamento, toda a solidão. Mas junto com todo esse problema, a gente tem o agravamento da fome, que acompanha a história do mundo desde muito tempo. A aula de hoje faz a gente pensar um pouquinho sobre qual é a nossa responsabilidade, Como que a gente pode aliviar de alguma forma ou participar de uma forma positiva na diminuição da fome? Além das campanhas de doação de alimentos que a gente tem visto por aí, o que mais a gente pode fazer? E a língua portuguesa vai ajudar a pensar nisso também. Vamos dar uma olhadinha nisso? Para a gente chegar no nosso assunto, vocês vão apreciar um vídeo. Então, primeiro, assistam ao vídeo com bastante atenção. Quem é responsável pelo futuro da vida em nosso planeta? Eu, você, sua família, as indústrias, o governo, todos nós. Você já parou para pensar que a sua alimentação é uma escolha capaz de mudar a natureza? Suas atitudes em relação aos alimentos podem e devem fazer a diferença. 7 bilhões de pessoas para comer. Imagine o impacto disso.
A produção de alimentos para os seres humanos e animais é uma das atividades que mais utiliza recursos naturais como água, energia, minerais e solo. E se em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas, quais os caminhos para aumentar a produção? Desmatar? Exaurir o solo? Usar mais agrotóxicos? Por apenas mais produção, nem sempre bons caminhos são os escolhidos. As pessoas devem deixar de comer? Claro que não. Comer faz parte da vida, das relações sociais e dos nossos momentos de prazer. Mas é importante saber que as decisões que tomamos sobre a nossa alimentação provocam impactos ambientais, sociais e econômicos nas cadeias de produção. Para que o alimento chegue até você, foram usados diversos recursos naturais, mudando constantemente a dinâmica da natureza. Árvores, florestas, animais, rios e terra foram consumidos para dar lugar a lavouras, irrigar e adubar o solo. As escolhas sobre nossa alimentação fazem parte de um contexto maior do que imaginamos. Cada garfada é um ato político, social e ambiental. O que você pode fazer? Mudar a sua atitude. Se informar e encontrar formas de consumir produtos que você conheça a origem. Procurar dar preferência para os alimentos regionais e com certificação ambiental. Evitar o desperdício e buscar dietas mais equilibradas e diversificadas. Exigir alimentos que respeitem a natureza em sua produção. É preciso entender que nós temos sim o poder de influenciar as empresas a tratarem melhor o planeta na hora de produzir nossa comida. A maneira como a produção dos alimentos é feita atualmente pode sim mudar, e depende de cada um de nós. A falta de consciência sobre nossas atitudes pode destruir o planeta. Já pensou nisso? Assistiram? Perceberam os elementos? Vamos para frente, então? Nossa tarefa é leitura e compreensão desse texto, né? Esse vídeo tem um texto e a gente precisa entendê-lo. Vamos lá? Para ficar fácil o entendimento, eu cortei ele em pedacinhos e a gente vai falar de cada trechinho. Então, acompanhe o primeiro pedacinho e observem. Quem é responsável pelo futuro da vida em nosso planeta? Eu, você, sua família, as indústrias, o governo, todos nós. Repararam nesse primeiro momento? Quando ele coloca os símbolos de quem ele está falando, ele está aliando imagem e texto. Esse já é um jeito de ajudar o leitor, no caso a gente que está apreciando o vídeo, a compreender o texto, mas também a colocar a gente dentro dessa história. Quando ele faz perguntas, o texto está dialogando com a gente. Então a gente já identificou uma característica desse texto, ou um elemento dele, né? Que é a de colocar a gente na conversa, tentando aproximar a gente do que ele está conversando. Junto com isso, ele trouxe as informações narradas pelo narrador, né, no caso, pelo locutor, combinadas com a imagem. Quando ele disse eu, você, apareceu uma pessoa sozinha, a figura de um homem. Nossa família, sua família, apareceu da imagem de uma família. Os empresários, os industriais, apareceu a imagem de indústrias e fábricas e empresas. O governo, quando ele põe o governo, ele traz o símbolo da sede do governo brasileiro, que é Brasília, né? Essa marca da arquitetura de Brasília. Então, olha como o texto está conversando conosco por meio de imagens e de palavras. Continue apreciando. Quem é responsável pelo futuro da vida em nosso planeta? Eu, você, sua família, as indústrias, o governo, todos nós.
Você já parou para pensar que a sua alimentação é uma escolha capaz de mudar a natureza? Suas atitudes em relação aos alimentos podem e devem fazer a diferença. Aqui ele trouxe a nossa conversa sobre a responsabilidade, né, da escolha dos alimentos, ou dos alimentos do planeta, ou do cuidado com o planeta, do futuro do planeta. Ele trouxe a gente de novo para responder uma pergunta. E quando ele diz assim, você já parou para pensar, e a imagem do personagem pensando, né, assim, e ele coloca o personagem caminhando num espaço que parece um corredor de supermercado, e esse espaço começa primeiro pelos enlatados, e a expressão do personagem é uma expressão séria, e aí ele vai chegando na parte dos alimentos naturais, ali, frutas, verduras, onde ele está agora, e a expressão muda para um sorriso. Quando ele faz esse caminhar, mostrando esse movimento, né, essa mudança de imagem, é também um jeito de dizer para o leitor, e aí é muito sutil, né? De um jeito muito discreto, que se a gente não prestar atenção, pode passar despercebido mesmo. De dizer, olha, as informações que a gente está falando é com você mesmo. E veja como tem escolhas que podem ser melhores. Então o texto é um texto que tem essa intenção, nos convencer. Apresentar informações de um jeito que você se convença sobre a verdade delas. Continue assistindo. A produção de alimentos para os seres humanos e animais é uma das atividades que mais utiliza recursos naturais como água, energia, minerais e solo. Aqui, também com a ideia de te convencer, a nós todos, sobre as informações que ele traz, ele mostra como esse recurso natural é explorado. Ele diz, a produção de alimentos precisa dos recursos da natureza, precisa utilizar os recursos da natureza. Mas enquanto ele diz isso, ele também nos mostra que ao utilizar o recurso da natureza é preciso desmatar, é preciso limpar o terreno para colocar gado, para colocar agricultura, é preciso canalizar o rio para ele ir para um outro caminho, é preciso explorar o solo para tirar minérios, é preciso construir indústrias, construir empresas. Então, a exploração do recurso natural é necessária para a produção de alimento. Mas, ao mesmo tempo, olha as marcas que ela deixa. Então, ele está também nos convencendo, o texto está mostrando isso, tanto quando ele fala, como quando a ilustração é construída ali. Né? Não foi à toa que aquilo tudo apareceu numa árvore sendo cortada. Né? Continue prestando atenção. E se em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas, quais os caminhos para aumentar a produção? Desmatar? Exaurir o solo? Usar mais agrotóxicos? Por apenas mais produção, nem sempre bons caminhos são os escolhidos. Aí ele já traz um outro problema. Né? Ele diz assim, a previsão é que lá em 2050 tenham mais pessoas, mais habitantes no planeta, mais gente precisando comer. E aí o que é que vai ser feito para alimentar todo esse povo? Vamos colocar mais agrotóxico para ter menos praga e o alimento durar mais tempo, né? Ter mais alimento sendo produzido? Vamos desmatar mais? Vamos explorar mais o meio ambiente, cortar mais árvores? O que é que nós vamos fazer? E aí ele termina dizendo, nem sempre as escolhas são as melhores para solucionar esse problema. Então, tentando nos convencer, apresentando todos os problemas, né? Quais são os problemas que tem nessa questão do cuidado com o planeta e a relação com a forma que a gente consome os alimentos. Olha o que tem mais. As pessoas devem deixar de comer? Claro que não. Comer faz parte da vida, das relações sociais e dos nossos momentos de prazer. Olha aqui um convencimento também que nos aproxima, que é um diálogo conosco, leitores. Né? Ele joga uma pergunta, devemos parar de comer? Ora, se tem muita gente e tem que evitar produção de alimento para destruir o planeta, vamos parar de comer. Não, claro que não. Ele também afirma isso com ênfase, não, claro que não.
E ele traz a importância de se alimentar. Não é só uma satisfação física, uma necessidade física, é uma necessidade emocional. Nossa relação com o alimento é uma relação de afeto, de sociabilidade, né? Quantas memórias você não tem de se reunir ao redor da mesa, aquela comida da pessoa que te traz uma lembrança, mãe, pai, a comida que você prepara para alguém, né? Então essa relação com o alimento é maior do que só a satisfação física, né, de consumir energia. Essa foi uma forma de te aproximar ainda mais da situação. Então a solução não é deixar de comer, ele disse. Então qual é a solução? O que é que ele vai nos apresentar? Mas é importante saber que as decisões que tomamos sobre a nossa alimentação provocam impactos ambientais, sociais e econômicos nas cadeias de produção. Para que o alimento chegue até você, foram usados diversos recursos naturais, mudando constantemente a dinâmica da natureza. Árvores, florestas, animais, rios e terra foram consumidos para dar lugar a lavouras, irrigar e adubar o solo. E aí ele traz mais um problema. Ele diz assim: as escolhas que a gente faz sobre o que consome de alimento têm impacto direto na natureza. E aí ele joga imagens lá no polo, né, nas calotas polares, lá o gelo sendo derretendo, o rio secando, os animais morrendo, os animais entrando em extinção, os espaços desmatados, a poluição do ar, né? E tudo isso relacionado com a escolha que a gente faz. Aí você para pensar, como assim? Do que ele está falando? E não é difícil chegar numa resposta. Então ele está trazendo elementos ali para te convencer, para te aproximar desse problema, para te trazer questões, dúvidas, questionamentos, você com você mesmo. Pensa, se você escolhe comprar enlatados, e sempre compra enlatados, para o mercado, eu vou comprar mais enlatados porque eu vendo bastante enlatados. De quem ele compra? Da indústria. A indústria pensa, poxa, se o mercado está comprando enlatados, eu preciso fazer mais enlatados para vender para o mercado vender para o consumidor. Da onde a indústria vai tirar tanto o mineral para fazer a lata, como a produção de alimento que vai dentro dessa lata? E a produção, tanto da lata como do alimento que vai na lata, vai gerar o quê? Que impacto no meio ambiente? Utilização de água, extração do minério, né? Então, pensa no quanto a escolha que a gente faz tem impacto em coisas muito maiores. É disso que ele está falando. Ele trouxe todos esses elementos, mexeu com o pensamento do espectador deste vídeo, do leitor desse texto, para ele se sentir parte dessa discussão. O texto continua. As escolhas sobre nossa alimentação fazem parte de um contexto maior do que imaginamos. Cada garfada é um ato político, social e ambiental. Olha ele trazendo aqui que as escolhas que fazemos têm um impacto maior do que imaginamos, né? Trazem consequências e atingem questões que a gente nem para pensar. E isso está relacionado com uma palavra forte que daí ele põe ali bem marcada, sustentabilidade. E diz, se alimentar, cada garfada é uma escolha política, social. E quando a gente pensa em política, a gente tem que pensar, é uma escolha relacionada às escolhas, às decisões que atingem toda uma sociedade. Então, se alimentar é um ato político. E o quanto isso está ligado àquilo que a gente escolhe para consumir. Porque isso impacta no meio ambiente. Como é que ele trouxe essa mensagem? Mostrando as ações, as situações, os problemas. Então, com todos os problemas que ele apresentou e argumentou muito bem para a gente, o que é que ele vai trazer agora? O que você pode fazer? Mudar a sua atitude. Se informar e encontrar formas de consumir produtos que você conheça a origem. Ele trouxe a solução. Então, depois que a gente observou todas essas questões que têm a ver com as escolhas que a gente faz, ele traz uma solução. Diz, calma, não se desespere, tem solução.
E aí ele vai nos mostrar, a solução é a escolha. Então ele mostra ali, né, com o dedinho indo fazer a escolha. Escolha de onde vem o seu alimento, descubra qual é a origem dele. Que mais? Que outras soluções ele pode nos apresentar? Procurar dar preferência para os alimentos regionais e com certificação ambiental. Olha lá, compre direto do produtor, compre de quem está aí perto de você, alimentos da região, alimentos da estação do ano. Descubra qual é a certificação desse alimento, ele tem certificação ambiental, quer dizer, alguém que produz, seja uma grande indústria ou uma pequena indústria, está preocupado com o meio ambiente? Essas são escolhas. Evitar o desperdício e buscar dietas mais equilibradas e diversificadas. Evite o desperdício, equilibre sua dieta, escolha os alimentos que você vai colocar dentro da sua casa, porque você sabe que vai consumir dentro de um período X. Não adianta encher a fruteira de verdura e fruta e, enfim, de alimentos naturais ou a geladeira que você não vai ter condições de consumir e eles vão estragar ali dentro. Isso é desperdício. Combine os alimentos aqui, essas imagens que ele coloca no vídeo, como se fosse uma escolha, vai combinando, né? Uma coluna, outra coluna, até que combine. Assim, são as escolhas. O que é que eu posso comprar essa semana que este combina com esse, eu posso consumir os dois, não é? E eu não vou estragar, né? Não vou acumular na geladeira e não dar conta depois. Exigir alimentos que respeitem a natureza em sua produção. É preciso entender que nós temos sim o poder de influenciar as empresas a tratarem melhor o planeta na hora de produzir nossa comida. A maneira como a produção dos alimentos é feita atualmente pode sim mudar. Olha agora ele nos mostrando que o poder de escolha está na nossa mão e o poder de transformação também. A mesma imagem que apareceu lá, que tirava os elementos naturais, os recursos naturais e inseria elementos que o homem criou, construiu para poder produzir alimento, aqui ele está dizendo, nós temos o poder de escolha. E quando a gente mostra o poder de escolha, a gente mostra o poder de decisão e faz com que toda aquela cadeia de produção de alimentos transforme também. E aí a imagem mostrava isso, né? Eu posso ter indústria, o problema não é ter indústria, o problema é como essa indústria produz e se explora o recurso natural, né? Como é que ela explora, não se explora, como ela explora o recurso natural, né? Como ela se relaciona com o meio ambiente. O problema não é ter uma grande produção de alimento plantado, né? Uma grande agricultura. Não é esse o problema. O problema é como que ela produz esse alimento, quanto de veneno ela coloca para poder manter esse alimento mais tempo vivo, né? Quanto tempo ela dá para o solo descansar. Então a relação de consumo e proteção do planeta está em nossas mãos. A gente é que dita, é isso que o vídeo diz. A gente é que dita o que é que nós queremos. Vamos continuar comprando o enlatado, para o mercado continuar comprando enlatado e a indústria continuar produzindo enlatado? Como é que a gente pode equilibrar esse consumo? É preciso entender que nós temos sim o poder de influenciar as empresas a tratarem melhor o planeta na hora de produzir nossa comida. A maneira como a produção dos alimentos é feita atualmente pode sim mudar e depende de cada um de nós. A falta de consciência sobre nossas atitudes pode destruir o planeta. Já pensou nisso? E por fim, o vídeo termina com uma pergunta. Mais uma vez, para a gente participar dessa reflexão. Já pensou nisso? Então ele trouxe um problema, argumentou sobre esse problema, nos envolveu como leitores, deu soluções e terminou com a pergunta inicial. Você já pensou sobre isso? É assim que a gente produz um texto, seja escrito, seja usando imagens, desenhando, enfim, narrando, que faz com que as pessoas se envolvam na nossa discussão, na informação que a gente está trazendo. E é essa relação que a gente tem que ter com tudo que a gente lê. O que é que a gente tira, extrai e como que a gente aprende a partir de um texto? Seja ele um vídeo, seja ele um texto escrito, certo?
Continuem aí com a professora Vanice, que tem mais coisa para a gente explorar desse vídeo. Até depois. Muito bem, a partir do vídeo e das análises da professora Fabiola, agora nós vamos fazer uma interpretação por meio também da escrita de palavras. Porque, como sabemos, a língua portuguesa, ela traz algumas regras que nós vamos discutir, as regras da ortografia, da escrita destas palavras, de acordo com o que elas foram aparecendo no vídeo, no texto, certo? Então, a primeira interpretação que eu trago é aqui. Durante o vídeo, nós ouvimos esta frase: para que os alimentos cheguem até nós, foram utilizados diversos, temos ali um espaço, naturais. O que é utilizado para a produção dos nossos alimentos? É a palavra, recursos, que é a água, o solo, a energia. Mas como será que eu monto esta palavra? Vamos pensar juntos? Recursos. Pelo som da primeira sílaba, re, eu preciso colocar lá, então, o R com a vogal E. Muito bom. Em seguida, o próximo som que eu ouço é da sílaba cu, recu. Olha lá, eu vou utilizar então a letra C com a vogal U para fazer esse som, ó. Cu, recu, só que eu não digo apenas recu, Eu digo recur. Olha o som, recur, Esse som é o som da letra R. Lembram lá que nós aprendemos o som de cada uma das letras, tanto vogais quanto consoantes. E agora a próxima sílaba. So. So. Se eu perceber o som, eu vou colocar lá o S. Só que eu não quero recurso, eu quero recurso. S com a vogal O. E falando no plural, eu preciso colocar a letra S, porque eu quero dizer recursos. Então, tem o S e depois no final, mais uma vez, a letra S. Vamos completar ali o nosso texto com esta palavra. Então, para que os alimentos cheguem até nós, foram utilizados diversos recursos naturais. Até aí, ok, montamos a primeira palavra. Atenção para a próxima análise do texto. Lá no vídeo também aparecia esta frase. Praticar temos um espaço, veja que é um espaço bem longo, faz a diferença para a preservação do nosso planeta. Era uma palavra que aparecia em destaque lá no vídeo e que a professora Fabiola ainda comentou, Olha o destaque, o desenho desta palavra. A palavra é sustentabilidade. Olha que palavra longa. Vamos tentar montá-la? Então, olha o som. Som de qual letra? S. Muito bem. Vou colocar aqui. Só que eu não quero o S sozinho, Eu preciso do S com o U, ó. Su. Então, S com U. Em seguida, mais uma letrinha S, porque eu quero dizer, sus. Então, SUS. Olha lá. Agora, que letra eu vou usar para fazer T? T. Será que é só a consoante T? Não. Lembra que esta consoante tem o som T? Eu quero T. Então, eu preciso colocar a vogal E. Em seguida, eu preciso deste som, olha só, susten. Olha a posição da minha língua, ten. Bateu lá no céu da boca, quer dizer que eu preciso colocar a letra N. Sustenta. Olha lá, mesmo som que eu escuto em T, só que olha lá a diferença da vogal que eu vou colocar, ó. Tá. Tem a letra T, porém, o som forte da vogal A, sustenta. E o B? Como será que eu faço B? Letra B, B. Com a letra I. Sustenta. B, B com I. Li. Olha o som desta letra. L. É a letra
L. Sustentabili. Então é o L com o I. Sustentabili. E como é que eu faço da? Olha só. É a consoante D. Só que eu vou acrescentar com a vogal A para ter esse som da. E a sílaba final é D. Será que é só a consoante D? Não, né? Eu preciso colocar mais uma vogal, porque senão eu vou ler, ó, sustentabilidade. Não, eu quero sustentabilidade. Olha o som da vogal E. Muito bem. Então, lá no vídeo aparecia a palavra sustentabilidade, que é justamente a nossa ação. O que nós podemos fazer que muda o planeta, né? Usar sacolas retornáveis, comprar lá do pequeno produtor, sabendo como ele está cuidando do solo, se ele deixa o solo descansar. Nós vimos tudo isso durante o vídeo. Vamos conferir se cabe esta palavra na interpretação desta frase? Olha só. Praticar a sustentabilidade faz a diferença para a preservação do nosso planeta. Muito bem, agora vamos ver mais uma análise textual de acordo com o vídeo, interpretando e construindo palavras. Olha lá. Nós temos o poder de influenciar as... Quem será? A tratar melhor o nosso planeta ao produzir a nossa comida. No vídeo ele trazia que nós precisamos, né, cobrar também, estar atento à produção do que a gente compra, não é mesmo? Então nós precisamos influenciar as empresas, porque elas são responsáveis também na preservação do planeta. Mas se ninguém falar nada, se achar que está tudo bem, será que há mudança? Não, né? A gente precisa, então, estar sempre cobrando também, vendo, analisando e pedindo mudanças. Então, vamos montar a palavra empresas. Como será que eu começo? E. Muito bom. Letra E. Só que logo após a letra E eu tenho um som. M. É a letra M. Em. E para fazer esse som, ó, p, tem a letra P, só que para ter esse som, ó, de pre, eu não posso só colocar a letra E, senão fica empresas, e não é em pre. Eu preciso colocar a letra R e na sequência, novamente ali, a vogal E. Empresas. Como será que eu faço zas? Prof. Ivanice, será que é a letra Z? Não. Aqui nesta palavra existe uma regra da língua portuguesa que já nós vamos analisar. Empresas é com a letra S. Empresas. S com A e novamente a letra S. Empresas. Muito bem. Vamos ver se esta palavra encaixa direitinho lá na nossa frase? Então, nós temos o poder de influenciar as empresas a tratar melhor o nosso planeta, ao produzir, principalmente ali, né, a nossa comida. Vamos para a última frase? Última frase, então, de acordo com o texto. Todas as... Tananã, o que será que completa ali? São responsáveis pelo futuro da vida do nosso planeta. Lá no começo do vídeo, ele já dizia, é uma pessoa só que é responsável? Não, né? São todas as pessoas. E como será que eu monto a palavra pessoas? Como será? P, com certeza, já estamos ouvindo o som inicial. Mas lembra que só o P não faz o som de P, faz o som de P. Eu quero P. Então, eu vou colocar P com E. Aqui, novamente, nós vamos ter um outro som, ó. S. Já sabemos que temos o S, mas, como a língua portuguesa tem algumas regras de escrita, na palavra pessoas, eu preciso repetir a letra S, colocar o S 2 vezes. Na sequência, para fazer so, S,
ou. E por último, o som de as. Então, vou colocar lá a letra A e a letra S. Vamos ver se completa a frase? Todas as pessoas são responsáveis pelo futuro da vida do nosso planeta. Muito bem, construímos aqui 4 palavras que eram referentes ao vídeo que assistimos e colocamos ela dentro de um sentido, de um contexto, retirando informações desse vídeo. E agora chegou o momento do registro. Você vai pegar o seu caderno, o seu material e vai registrar estas palavras. Vamos ver? Então, lá no seu caderno, você vai parar agora para o momento do registro. Vai colocar a data e vai escrever o título. O que essas palavras têm em comum? E lá nós encontramos a palavra pessoas, recursos, sustentabilidade, empresas. Um tempo para que você faça essa cópia e voltamos já já para analisar esta atividade. Muito bem, a partir desta atividade, pergunto, o que essas palavras que montamos e que vocês copiaram no caderno têm em comum? Vamos olhar aqui para a tela? Então, nós percebemos que as palavras têm em comum a presença da letra S. Olha só que legal! Todas elas vão trazer a letra S. Porém, de acordo com o que a gente analisa dentro da língua portuguesa, o uso da letra S tem algumas regras. Vamos conferir? A letra S é uma consoante. Isso nós já vimos e já estudamos. Ela pode aparecer em várias posições diferentes. Ali na palavra, como eu grifei, a gente viu, ora está no começo, ora está no meio, pode estar no final. Na palavra sustentabilidade, ela aparece no começo da palavra. Então, se observarmos aqui, na palavra sustentabilidade, o som está no início, su. Todas as palavras que iniciam com S, a gente não vai utilizar 2 S's, sempre um. Não existe palavra que comece com 2 S's, certo? Essa é a primeira dica. Na palavra recursos, o S aparece no meio da palavra e no final, quando escrita no plural. Então, se observarmos a palavra recursos,
recursos. Aqui o S tem o som S e aparece no final, porque eu não estou falando de apenas um recurso, eu estou falando de mais recursos. Portanto, palavras no plural levam a letra S no final, recursos. Certo? Vamos para a próxima análise. Na palavra empresas, ela aparece no meio da palavra, porém com a mudança no som. Aparece também no final, quando escrita no plural. Vamos olhar para a empresa e a regra de escrita da letra S. Quando eu observo a palavra empresas, esse S aqui tem som de Z. E por que, professora Vanice? Porque ele está no meio de duas vogais, ó. Eles têm a letra E, em seguida a letra S e em seguida a letra A. Cada vez que o S é utilizado no meio de duas vogais, ele tem o som de Z. Lembra quais são as vogais? A, E, I, O ou U. Então, em empresas, ele tem o som de Z. Mas aqui, em recursos, veja como se mantém o som S, porque antes eu tenho uma consoante e não duas vogais. Se eu tivesse o S no meio de duas vogais, o som sempre será da letra Z. Empresas. Olha o som. S, Z. Muda o som. Esta é uma regra, certo? Temos mais uma regrinha. Na palavra pessoas, ela aparece de forma repetida, né? A letrinha S. Aparece também no final, quando escrita no plural. Então, se analisarmos a palavra, né? Pessoas. Por que eu coloquei dois S's? Porque a regra não é se eu deixar apenas um S no meio de duas vogais, ele não terá som de Z? Então eu não teria a palavra pessoas, eu teria pessoas. E não é esta a palavra que eu quero. Então, para que o S mantenha o seu som, eu acrescento mais um S e aí eu mudo a regra, né? Acrescento dois S's e agora eles mantêm o seu som. Pessoas. Certo? Aprendemos aqui, então, novas regras relacionadas à ortografia da língua portuguesa. Muito bem, veja quantas aprendizagens, não é mesmo? Aprendizagens de postura em relação ao nosso planeta, aprendizagens em relação ao que a gente consome, não é mesmo? Nós vimos ali pelo vídeo o quanto é importante, né, uma atitude responsável na escolha dos alimentos. Lembrando então pelas palavras que colocamos aqui, que a responsabilidade é de todas as pessoas, não é mesmo? Que nós precisamos cuidar com os recursos que utilizamos e retiramos da natureza, né? Principalmente para nós, seres humanos, para os animais, para as plantas, não é? E também que as empresas são responsáveis também por cuidar do nosso planeta e que nós podemos sim influenciá-las de acordo com o que é certo, é correto, né? E devemos também ter atitudes sustentáveis. Lembre-se, ao invés de pegar lá os saquinhos para a escolha dos seus alimentos no mercado, das suas frutas, dos seus legumes, que tal levar uma sacola retornável? Que tal cuidar com a quantidade de lixo que a gente acaba deixando para o planeta? Afinal de contas, você sabe para onde vai todo esse lixo que a gente acaba colocando ali nos nossos latões, nas nossas lixeiras? Depois da nossa casa, para onde ele vai? Então, pensar em tudo isso é agir de acordo, né, com o mundo, com posturas mais sustentáveis. E dentro de toda esta análise que fizemos, eu deixo aqui uma mensagem final. Olha só. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se eu quero um mundo diferente para mim e posteriormente para os meus filhos, netos, a mudança tem que começar por nós. Então, ao comprar os seus alimentos, a equipar ali, né, colocar os alimentos na geladeira, pensa um pouquinho. É necessário tantos alimentos industrializados? Você tem dado oportunidade para os pequenos agricultores aí da sua comunidade? Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Até mais!